preparei tudo em cima do Livro dos Espíritos, né? Na terceira parte, que está a Lei do Progresso, e preparei também no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscais e Achareis. Foi essas duas obras que eu pesquisei para a gente estudar na noite de hoje. Se vocês quiserem, se vocês quiserem fazer perguntas dentro do que está lá, que nós estudamos, para não ficar só eu falando, vocês ficam à vontade. Se não, a gente faz tipo modo palestra mesmo. Eu fico falando e vocês me ouvindo. Por que eu estou falando que eu estou com o livro do Espírito e o Evangelho aqui aberto? Porque se vocês fizerem a pergunta, eu acho que eu vou ler a resposta. Maria, do que é isso? Eu pergunto 700 isso. Eu leio a resposta aqui para vocês. Mas se vocês quiserem, aí eu fico falando o que eu entendi dentro do que eu estudei para a gente ir conversando também. Aí vocês ficam à vontade. Se vocês quiserem me interromper, se vocês quiserem falar alguma coisa, tá bom? A gente estamos juntos aqui. Mas também, se não quiser falar, eu desenvolvo aqui 1 hora na cabeça de vocês. Meus amigos, no preparar o estudo, eu acredito que essa frase que eu vou falar, vocês têm todo o conhecimento delas. O homem só é infeliz quando sai das leis morais, que está inscrita aqui no Livro dos Espíritos, entre 10, né? São 10 leis, está na terceira parte do Livro dos Espíritos, e uma delas é a Lei do Progresso, que é fantástica, que traz para todos nós grandes ensinamentos, e reafirma que a gente só é infeliz quando saímos mediante dessas leis. E nós selecionamos algumas perguntas do Livro dos Espíritos para nós conversarmos. E também a primeira parte do Evangelho do capítulo 25, Buscais e Achareis, que eu fiz um link, né, com as perguntas que eu selecionei. Mas aí, se vocês quiserem também, seu marido, vamos olhar uma outra pergunta aqui do Livro dos Espíritos, nós estamos juntos, tá bom? Mas lembrando, quando nós falamos de lei de progresso, meus amigos, ninguém, olha, guarda isso também, ninguém progride dormindo. Achar que vai dormir e amanhã já está progredido, não. A lei de progresso é lei de trabalho, é lei de mão na massa, é lei de dinamismo, é de caminhar. E não pensar que para eu progredir não vai ter dificuldades, que vai ter só tranquilidade na minha vida, é o outro mero engano. Assim fala para nós o Evangelho. Então, é um esforço constante. Deus, na sua infinita misericórdia, inseriu as leis, nos criou e deixou ali uma trilha para nós caminharmos. Agora, lógico que um vai progredir mais rápido que o outro, sim, porque vai do esforço de cada um. Vamos partir que tem duas vertentes, né? O progresso moral e o progresso intelectual. Vamos dar um exemplo assim, para a gente situarmos. Vou falar para você no meu tempo. No meu tempo, quando eu era criança, uma criança era começada a ser alfabetizada por volta dos 6, 7 anos. Uma criança era alfabetizada. Vamos imaginar que duas crianças foram colocadas ao mesmo tempo numa sala de aula, aos 7 anos. Uma foi dócil, entendeu, obediente, o que o professor estava dizendo, e conseguiu caminhar dentro do seu turno normal, com 8, com 9, com 10 anos, conseguiu vencer essa etapa. E a outra foi rebelde,
Não quis. Não quis, achou melhor não estudar, não quis progredir. Vocês acham que quando ela tiver 10 anos, pode ser que ela tenha desenvolvido alguma coisa, que ela aprendeu alguma coisa, mas pode ser que não. Ah, então aquela que desenvolveu foi Deus que quis que ela desenvolvesse a outra. Não, não, não é isso. Deu as duas foram dadas a mesma oportunidade. Assim somos nós. É dada a gente a oportunidade do crescimento, do progresso moral, do progresso intelectual. Lógico, igual fala o livro dos Espíritos, o progresso intelectual, ele sempre sobressai. Ele sobressai por quê? Porque na medida que o homem vai buscando esse autoconhecimento, o intelecto, ele mesmo desperta em si essa vontade dessa melhora moral. Então, vamos lá nas que eu separei. E lembrando que no finalzinho, eu separei uma aqui, que eu achei ela tão interessante, que fala da marcha do Espiritismo, como ele pode ajudar na humanidade. Eu acredito assim, que essa aí fecha para nós esse estudo. O quanto que o Espiritismo tem essa marcha para ajudar no desenvolvimento da humanidade. Olha para vocês verem. São várias perguntas que tem na, na Lei do Progresso. Primeira pergunta que fala para nós, dentro da Lei do Progresso, a primeira, é tão interessante que fala assim, olha, primeira pergunta assim, na 776, o estado natural e a lei natural são as mesmas coisas? Então, o que pergunta? Se a gente for remeter essa pergunta que o estado natural e a lei natural são as mesmas coisas, a gente vai lá para 614, olha o que a 614 fala para nós. O que deve entender por lei natural? A pergunta, repito, o estado natural e a lei natural são as mesmas coisas? Voltei na 614. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeiramente necessária à felicidade do homem. O que eu falei para vocês? Que Deus criou as leis, o homem só é infeliz quando sai dela, quando sai desse estado natural das coisas. Aí continua assim para nós. Indica-lhe o que deve ou não deve fazer, e ele só é infeliz porque se afasta dela. Aí na pergunta que nós vamos entrar, 776, perguntando se o estado natural e a lei natural são a mesma coisa. Aqui responde, não. O estado natural é o estado primitivo. E a civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Agora, imagine vocês, quando a gente fala com relação ao progresso, quando a gente olhar por nós mesmos. Eu gosto de dar esse exemplo de nós mesmos. Antes de nós conhecermos o Espiritismo, a nossa ideia de Deus, a nossa ideia conosco mesmo e a nossa ideia com relação ao próximo era de uma forma. Na medida que a gente vai buscando esse conhecimento, as nossas ideias mudam. Agora vamos imaginar, agora vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que fala lá para nós do buscais e acharei, fala para nós sobre lei de trabalho, lei de progresso e justiça da reencarnação. Vamos imaginar que a gente só existisse uma vida. Uma vida. Morreu, acabou. Como que
que nós poderíamos progredir somente numa vida? Olha para vocês verem como que é interessante quando a colocação é de Kardec para nós, quando ele nos fala da questão do capítulo 25, que eu separei aqui para a gente conversar também. Perdão, eu separei o capítulo 25 e também busquei referência no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17 também, que vamos conversar um pouquinho também do capítulo 4 do item 17, que vai falar sobre a justiça da reencarnação e lei de progresso. Então, olha para vocês ver que interessante que fala para nós, no capítulo 25, sobre lei de progresso. Olha para vocês verem. O capítulo é Buscais e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pede e se vos dará. Buscais e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. E quem procura, acha. E se abrirá aquele que bateu a porta. Também, qual é o homem dentro de vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus, como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai que está nos céus vos dará o verdadeiro bem daqueles que o pedem. São Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Olha agora o que Kardec coloca para nós com relação a esses ensinamentos do Cristo e com relação à lei do progresso. Sobre o ponto de vista terrestre, a máxima buscais e acharei é análoga a ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não se aplica sua inteligência senão à procura de alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais o que o animal, o desejo incessante do melhor, e é esse desejo do melhor que o impele a procurar os meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura às necessidades do corpo e cede às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível, mesmo num grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a reexistência da alma? Como que a gente poderia ver o progresso que há hoje? Como que nós poderíamos progredirmos se não existisse a reencarnação? Se tirar a reencarnação, fica tudo sem resposta, meus amigos. Como que a gente pode ver alguém tão bem desenvolvido, com os dotes tão bem desenvolvidos numa vida, numa situação, se aquilo não preexistiu em outra existência? Então tá. Ah, mas isso pode ser, Marilda, fruto de estudo, de esforço? Sim. Ótimo, a resposta é bacana se alguém está pensando assim. Mas vamos olhar crianças prodígios.
Essa que apareceu aí tem mais ou menos umas 2 semanas atrás, que eu assisti num vídeo, uma criança com uma inteligência assim, com QI super desenvolvido. É impossível, impossível, pela eternidade que ela tem, que ela só tem 4 anos, ter desenvolvido tudo isso, Uhum. todo esse intelecto, todo esse conhecimento numa existência só. Se eu tivesse um progresso, Marildo, um progresso, uma inteligência maior, eu gostaria, eu teria preparado alguns vídeos que eu assisti para mostrar para vocês de crianças. No vídeo que eu assisti, chama Crianças Índias, mas eu não gosto de colocar assim, não. Eu ia trazer outra conotação, mostrando para vocês o quanto que essas crianças estão desenvolvidas e, com certeza, pelo conhecimento que nós trazemos, não é, a gente pode afirmar que não é dessa vida. Eu assisti um outro vídeo de uma outra criança de 3 aninhos que a mãe foi servir uma carne para ela. E quando a mãe serviu o pedaço de carne, se eu não me engano, uma coxa de frango para essa criança, a criança começou a chorar. E a criança chorava e falava para ela assim que não queria comer aquela carne. E a criança olhava assim para o espaço e falava assim: eu vou falar com vocês com as minhas palavras. Minha mãe, de onde eu vim, animais ficam vivos. Animais não morrem. Nós não comemos animais. De onde que essa criança aprendeu isso? Se aquela família é dada alimentação carnívora, de onde que ela buscou? De onde que veio esse conhecimento? Se não foi uma pré-existência da alma? Então, como que a gente pode achar que nós vamos saber tudo, progredir tudo numa só existência? Hoje, nós estamos buscando um conhecimento, mesmo assim, graças a Deus, certa feita, eu tive uma oportunidade de estudar com o Sr. Honório Abreu, e ele falou que nós vamos entender, buscar entender a compreensão do livro dos Espíritos, mais ou menos daqui a 200 anos. Então, a gente tem né, a gente lê, guarda alguma coisa que a gente lê para a gente falar. Mas, na verdade, igual falou aqui, o nosso conhecimento, o nosso progresso é quase imperceptível. Lógico que a gente progride, mas é muito pequeno. E cada vez mais a ciência, né, através dessa nova tecnologia que a gente tem acesso, a gente vem percebendo através dessas crianças prodígio, o quanto que essa pré-existência, o quanto que a imortalidade da alma está bem forte nesse momento para todos nós. Vamos lá. Ô, gente, está tranquilo? Está tranquilo? Vamos lá. Tranquilo, Marilda. Ok, vamos lá. Se vocês quiserem me acompanhar, eu estou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Aí, onde nós paramos. Então, agora, poderia progredir sem a preexistência e a resistência da alma? Não, não teria progresso. Olha o que fala para nós. As almas, indo-se cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar, com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender, não haveria, pois, a razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com seu progresso realizado e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e dessa civilização à moral. O que eu falei para você? A gente vai adquirindo o intelecto,
esse progresso intelectual, e na medida que a gente vai... Por que Deus permite que haja homens sábios, homens da ciência? A gente vê, olha para vocês verem o exemplo que vamos trazer. A pandemia, quando que vocês, está aí o Wagner, que é um grande estudioso, o senhor Mário Jorge, tantos outros aí, eu vou falar o Wagner porque ele tem um conhecimento intelectual, pelo menos mais do que eu. Que dia que vocês ouviram falar que uma vacina fosse uma vacina fosse feita, desenvolvida em tão curto espaço de tempo, ao ponto de muitos negar a eficácia dela, pelo fato de ter sido tão pouco estudada e já estar no mercado, graças a Deus, vacinando a gente. Por que isso? Houve um progresso. Houve a necessidade, a dor. Tem uma pergunta no livro dos Espíritos que fala isso. Se a dor faz com que a gente dê uma acelerada no progresso, sim. Eu imagino quanto que esses cientistas renomados que fizeram essa vacina para nós, que estudaram esses laboratórios, quantas noites não ficaram acordados, estudando, pesquisando, analisando, para depois dar o aval para nós, para falar que está certo. Isso é progresso, gente. Mas por que Deus permite que reencarnam pessoas tão inteligentes, tão sábias, e talvez essas pessoas tão inteligentes, tão sábias, nem acreditam na existência de Deus, nem acreditam na pré-existência da alma, nem acreditam na reencarnação. Mas vocês acham que Deus está preocupado com isso? Ah, eu estou triste que eles desenvolveram a vacina, mas não acreditam em mim. Vocês acham que Deus, gente, Deus é Deus. Deus permite que reencarne almas nesse nível para ajudar no progresso da humanidade. Imagine se esses cientistas não existissem. Imagine se esses cientistas não se desdobrassem noites e noites aí estudando, descobrindo vacinas, remédios e mais coisas. Olha o quanto. Se a gente for olhar, a gente que não, né, não fez um gráfico para acompanhar 20, 30 anos atrás aos dias de hoje, mas vamos olhar a Revolução Industrial no século XIX, o progresso. Vamos olhar o que aconteceu pós-Segunda Guerra Mundial para o dia de hoje. Olha o progresso que houve. Que fala que é pouco, mas olha o passo que a humanidade já deu. Tudo isso, eu repito, se tirarmos a pré-existência da alma, fica tudo sem resposta para nós. Porque vai dar a entender que nasce seres privilegiados da criação. E não existe. Deus criou todos nós, simples e ignorantes, e todos nós com essa marcha ao progresso. Eu falei para vocês no início da minha fala e vou voltar a falar. Uns caminhos mais rápidos e outros menos rápidos, mas o importante é que todos vão chegar. O que é determinismo divino, que um dia todos nós seremos anjos. Então, lógico que uns, né? O tempo que é pouco, mas essa semana eu reli A Queda de Otávio, no livro Mensageiros, e eu vi, relendo, né, a Queda de Otávio, no livro Mensageiros, o quanto que a misericórdia divina, por mais que você tenta sair da sua programação, o quanto que os amigos espirituais tentam novamente voltar você para o caminho. Igual aconteceu com o Otávio, que tinha, não sei se vocês conhecem esse caso, que tinha o compromisso de 6 espíritos, que muito o ajudou no plano espiritual, e ele fez um compromisso de auxiliar essas 6 almas,
E Deus, na sua infinita misericórdia, fez com que essas 6 almas chegassem ao aconchego ao seu coração e ele, como nós vamos ler aqui no livro dos Espíritos, por orgulho, egoísmo, vaidade, deixou a oportunidade passar. Por isso que chama a queda de Otávio. Se vocês quiserem, dá uma lida lá, traz uma grande lição para todos nós e a gente percebe o quanto que Deus, na sua infinita misericórdia, sempre coloca meios para que a gente possa caminhar dentro daquilo que foi programado no plano espiritual para o nosso progresso moral, intelectual e moral. Vamos lá. Qualquer coisa, vocês podem me interromper, ok? Vamos lá, olha aqui. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância. No estado de instinto animal, por isso ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho das tuas obras, delas terás o mérito e serás recompensado segundo tiveres feito. O que eu falei para vocês no início? Ninguém progride dormindo, não, meus amigos. Se achar que eu vou dormir hoje, sem esforço nenhum, e amanhã acordar um espírito progredido, é mero engano. Como diz o nosso grande amigo André Luiz, abandona a ilusão antes que ela te abandone. Tudo nosso gera esforços. Se eu quero comprar uma casa, se hoje eu não tenho uma casa própria e eu quero comprar uma casa, vai exigir de mim muita renúncia, muito trabalho, muito suor, muitas horas mesmo de dedicação, para ver se com 30 anos eu consigo comprar uma casa. Se eu não nasci rica. Então, tudo a gente pode olhar. Se a gente entra na escola e almeja uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado, por aí afora, vai exigir da gente esforços. Nada de mão beijada, nem das leis divinas. Se das leis humanas não é, na lei divina é muito menos. Não existe jeitinho. O que Deus coloca para todos nós é suas leis, aqui, ó, na consciência de cada um de nós. Então, o que vai nos reger, o que vai nos dirigir é essa lei. Saindo dessas leis, é fadado a sofrimento, é fadado a dor. Então, se eu não quero, vamos caminhar dentro da proposta de Deus. Se vocês me perguntar, é fácil, Marilda? Não. Quantos leões a gente tem que matar por dia? Quantas vezes a gente tem que se segurar para que a gente não magoe o outro? Eu falo de mim, eu falo da minha vivência. Então, não é fácil. Agora, o espiritismo, eu falo, gente, que o espiritismo, na minha vida, principalmente, ele é um freio. Sabe aquele freio que põe assim no animal? O espiritismo é isso para mim. Porque às vezes, quando às vezes dá vontade de eu falar alguma coisa, eu penso, aí sabe, eu me travo. Mas o que vem dizer para nós que todas as vezes que eu firo, todas as vezes que eu dou uma mal resposta, todas as vezes que eu magoo alguém, eu contrario a lei. E se eu estou contrariando a lei, eu dou um passo atrás. E eu vou ter que ressarcir com a lei. Ah, então, Marilda, como é que nós vamos fazer? Eu vou falar para vocês o que eu aprendi com a doutrina dos Espíritos. Hoje, para nós, é melhor sermos magoados do que magoar alguém. É melhor hoje sermos feridos do que ferir alguém. O bom seria que ao deitar hoje, nós pudéssemos fazer aquela análise de consciência e falarmos assim, olha, graças a Deus,
Ninguém está com raiva de mim. Eu também não estou com raiva de ninguém. Isso é progresso, viu? Sabe por quê? Porque ontem a gente não ligava, não. Tô nem aí, não. Tá com raiva de mim? Tô andando. Tô nem aí para você, não. Hoje, para nós, isso não cabe. Não é uma fala que, para nós espíritas, não dá mais. Não dá mais. Ainda mais que a gente sabe que esse progresso, esse caminhar, depende somente de mim. Indifere de onde até onde, no lar que eu nasci, do conceito de trabalho que eu tenho. Porque todos nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, convivendo com aqueles que nós necessitamos para progredir. Se eu tenho um pai severo, com certeza é porque eu necessito. Eu sou um espírito rebelde. Se eu tenho um pai amável, tranquilo, porque eu necessito de um pai amável e tranquilo. Porque todos nós estamos alocados com pessoas para que nos ajude nesse progresso. Só que o progresso, meus amigos, ele é de mão dupla. Ele é assim, ó. Ele é assim, ó. Eu pego alguém, puxo para que alguém possa me puxar. Não adianta egoisticamente eu achar que eu vou e vou deixar. Não. Se eu quero que alguém pegue na minha mão, eu tenho que pegar na mão do outro. E dando continuidade aqui, que é muito bacana o que fala para nós esse capítulo. Bom, eu achei, né? Olha que fala, continua para nós essa lição belíssima. É pela aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho, das pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira a não ter que tomar senão o que não lhe colocasse na mão. Ó, preste atenção nisso. Do trabalho das pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira a não ter que tomar senão o que não lhe colocasse na mão, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer e o mais ignorante se tornar sábio de graça. E um e outro se dá o mérito do que não teriam feito. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhes o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás, encontrarás pedra sobre os teus passos. Olha e tira-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiser empregar. Isso é o capítulo que a gente leu. Ô, gente, é isso. Está em nossas mãos. Basta a gente, basta a gente nos esforçarmos no nosso dia a dia. Aí, olha para vocês, eu complementando isso aqui, que está no livro dos Espíritos, com relação ao nosso progresso. Que eu separei aqui também na pergunta do livro dos Espíritos. É a 778, quer ver? Eu achei muito bacana também para a gente conversar sobre ela. Os três reinos, só um momentinho. A gente vai lendo, vai empolgando, a página passa aqui, a gente nem percebe. Aqui, achei. Não achei, não. Redação. Opa, opa, opa.
Achei. Achei. Aqui. Essa aqui que eu separei para a gente conversar. É a influência do espiritismo no progresso, que é a 798. Fala assim para nós, olha. O espiritismo se tornará uma crença geral ou permanecerá restrito a algumas pessoas? Se eu estivesse aí ao vivo, eu ia perguntar assim, vocês, o que que acham? Eu vou responder aqui, porque o nosso tempo está acelerado aqui, olha aqui. Olha a resposta que fala para nós. Ele certamente se tornará uma crença geral e marcará uma nova era na história da humanidade. Porque faz parte da natureza. E porque é chegado o tempo em que ele deve tomar seu posto entre os conhecimentos humanos. No entanto, haverá grandes batalhas a travar, muito mais contra os interesses que contra a convicção, pois não é preciso dissimular o fato de haver pessoas interessadas em combatê-los, algumas por amor próprio, outras por causa totalmente materiais, mas seus contraditores, encontrando-se cada vez mais isolados, serão também forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornar ridículo. Olha aqui para vocês verem. Quando a gente vamos olhar hoje a situação nossa. Quando a gente ouve falar de política, o que a gente mais escuta que tem político corrupto, político assim, político assado, tem partidos de direita, partidos de esquerda. Aí fala aqui para nós se o espiritismo se tornará uma crença geral ou permanecerá restrita em algumas pessoas. Vai se tornar geral. Só que a guerra que vai acontecer não vai ser fácil. Por que não vai ser fácil? Porque o materialismo sobrepõe. Ah, mas o materialismo sobrepõe. Aí, como que nós, espíritas, podemos fazer para ajudar a marcha desse progresso? Como que nós, com o conhecimento que a gente tem já adquirido, pode ajudar nessa marcha? Por quê? Falou que vai ter uma crença geral. Uma crença geral, o que que é? É vencer o materialismo. E para vencer o materialismo, é uma pergunta individual que eu faço para cada um de nós. Como que está o nosso materialismo? Como que a gente tem trabalhado nesse momento de escassez que o nosso Brasil está vivendo? Será que eu tenho olhado um pouco mais de lado? Que às vezes a gente, quando tem campanha, né? Igual a Vale está aí fazendo, uma campanha da cesta básica, nós até recebemos na nossa instituição, quando tem esse movimento, muitas pessoas se aderem, mas às vezes o sofrimento, ele está tão pertinho de você, e você às vezes é incapaz de uma renúncia de si mesmo em favor do seu irmão. É isso que fala aqui para nós, o que eu entendi. Em favor, aí você não contribui para que esse progresso seja mais rápido. Porque aquele que está fora, aquele que não conhece, o nome já disse, ele desconhece. Paulo já disse, ontem eu era criança, então eu agia como criança. Mas hoje nós não podemos falar que a gente age igual criança, porque o conhecimento temos. A gente pode retardar, mas nós não podemos falar que não sabemos. Aí tem uma outra também que eu separei aqui para nós, para a gente conversar um pouquinho, que eu também achei ela muito interessante. Olha aqui, já estou quase no finalzinho das perguntas que eu separei. É a 802, que diz assim para nós: visto que o Espiritismo deve demarcar um progresso na humanidade,
Por que os espíritos não aceleram esse progresso através de manifestações tão generalizadas e evidentes que pudesse convencer até os mais incrédulos? Por quê, gente? Já que o Espiritismo vai fazer essa marca, eles afirmaram aqui para nós, então por que o Espiritismo não faz uma mágica, né? Os espíritos, línguas de fogo para todos os lados, para que a humanidade pudesse acreditar, ver que isso é o nosso caminho, ver que o Espiritismo é o progresso que vai nos conduzir a Deus. Aí ele dá uma resposta que é muito interessante, mas antes dessa resposta, eu vou lembrar uma fala de Jesus. Quando Jesus afirma para nós assim, ó, deixai vir as minhas criancinhas. Quando Jesus faz essa afirmativa, a gente que teve criança, ou no meu caso, que cuido de crianças menores, né, começando a andar, a gente pega uma criança, está começando a dar os primeiros passos, nós pais. A criança está começando a dar os primeiros passos, a gente coloca a criancinha encostado com o bumbum na parede e fala para ela assim, vem. A criança com os passinhos torpes vem caminhando e cai nos nossos braços, com essa confiança que a gente não vai deixar ela cair. Assim é Jesus. Assim é Jesus para nós. Jesus quer que nós chegamos a Ele com essa confiança, porque Ele afirma para nós que Ele tem o leite que vai saciar a nossa fome, Ele tem a água que vai matar a nossa sede, Ele tem o alimento que vai nos alimentar. E olha o que é a resposta aqui do Livro dos Espíritos para nós. A pergunta é, visto que, ó, a 798, eu li assim, o espiritismo se tornará uma crença geral ou permanecerá restrito a algumas pessoas? Então, ele fala, ele certamente se tornará uma crença geral. Aí, a 802, visto que o espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não aceleram esse progresso através de manifestações tão generalizadas e evidentes que pudesse convencer até os mais incrédulos? Olha a resposta. Quereis milagres? Mas Deus os semeia abundantemente sobre os vossos passos. E ainda há homens que os negam. Acaso o Cristo convenceu seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes hoje em dia homens negando os fatos mais evidentes que se passa diante de seus olhos? Não há os que dizem que não acreditam, mesmo se vissem? Não, não é através de prodígio que Deus quer conduzir os homens em sua bondade. Ele quer deixar-lhes os méritos de convencer-se pela razão. O que é Deus? Inteligência suprema? O que mais? Criação de tudo. O que é matar para você? Aí eu pegar uma arma branca, uma arma de fogo e tirar a vida de alguém. Não. Se mata a esperança, se mata a alegria, e você é considerado criminoso. Está no livro dos Espíritos, está na doutrina dos Espíritos. Deus quer o nosso progresso, não quer fazer milagre. Já foi feito tudo que precisava. Até então, não foi chegado para nós que teremos a quarta revelação, não. A terceira. E a terceira está aí imbuída todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, através da doutrina dos Espíritos, que dá para todos nós esse direcionamento. Cabe cada um, partindo do princípio daquilo que já sabe, daquilo que já compreende, daquilo que já dá conta, progredir, daquilo que já tem a compreensão. Meus amigos, é isso.
e trazer para você. Se alguém quiser fazer alguma colocação, se quiser que a gente lê mais algumas perguntas aqui do Livro dos Espíritos, a gente está aqui, viu? Mas Ô, Marilda, sim, eu queria fazer uma consideração aqui. Hoje sim, nós postamos lá no nosso grupo de estudos uma entrevista de Divaldo Pereira Franco na 23ª conferência lá de Pernambuco, da Federação Espírita de Pernambuco. sim, E eu achei assim muito importante nós que somos espíritas ouvir aquelas palavras, aquelas perguntas que são feitas lá. E eu achei muito bacana aí, muita coisa que você trouxe é a concretização daquilo que ele falou lá, que o Divaldo fala. E ele falou o seguinte, que ele fez agora essa conferência e que a espiritualidade o alertou que ele seria assediado muito seriamente por alguns espíritos que queriam interferir na conferência que seria realizada agora no finalzinho de 2019. Então, eles alertaram o Divaldo, né? E ele falou que foi o ano mais difícil da vida dele. Então, uma coisa assim que eu fiquei até assim um pouco meio assim impactado, ele dizendo que como foi difícil. E aí a gente ouvindo isso de uma pessoa com uma mediunidade e com uma proposta igual o Divaldo, aí a gente pensa assim, ih, se acontecesse com a gente dá perdido. Mas aí ele mostra que aqueles espíritos que estavam ali queriam interferir na marcha do espiritismo mundial. Porque um dos objetivos do espiritismo é a revivescência pura do evangelho. E aí o próprio espírito, né, responsável por aquela falange fala com ele, fala, olha, como se diz, nós não temos nada contra você, mas uma vez que você é um divulgador do professor Kardec, nós estamos contra você. Então, por isso, nós não queremos que o Evangelho de Jesus tenha a sua revivescência da forma mais pura. Olha o que os Espíritos falaram. E aí eu queria que vocês, quem puder, né, acho que a maioria aqui faz parte do grupo, tem essa entrevista, são vários pontos, a entrevista tem quase 1 hora. Aí o link está lá, assistam, gente, é muito interessante. E aí a gente, reiterando aí algumas questões que você colocou sobre progresso, aí nós vamos ver, né, como que os espíritos hoje eles já começam a perceber a importância das questões desenvolvidas dentro da doutrina, uma vez que esses conhecimentos são da lei natural. Então, lamentavelmente, nós não vamos ter como deter esse progresso, né? Nós vamos estar nessa sequência. Então, fica o convite aí para vocês poderem ver o vídeo dele, mas foi muito interessante. Se eu sim, não estou enganado, eu falei do final de 2019, mas foi agora 2020. Eu não consigo falar exatamente a conferência, porque ela começou, né? Mas lá o que é mais importante são aquelas mensagens lá e as perguntas. Outra coisa que ele vai citar, que também é o iniciozinho, ele vai falar dos espíritos que vão vir, que já estão reencarnando, são espíritos de Alcione, que já estão reencarnando na Terra com o objetivo de auxiliar a nossa mudança biológica, para que a gente possa, assim como nós tivemos aquelas alterações, né, dos australopitecos, vimos aí os sapiens, depois Homo sapiens sapiens, que foram espíritos que vieram com essa função, esses espíritos estão vindo para poder fazer algumas mudanças biológicas para a gente dar conta de continuar nesse processo regenerativo. Isso está lá na palestra dele, mas muito interessante. Aí fica aí o convite para vocês. Gente, mais alguma questão que vocês queiram colocar aí? Mário, Ricardo, Francisco, Carol, Alaide. Tem mais alguma questão que vocês queiram colocar? Ainda tem um tempinho ainda. A Marilda falou aí várias vezes erros, progresso, esforço. Então, Wagner, eu me lembrei de uma palestra do Raul Teixeira,
na qual ele abordava um tema correlato a esse que ela desenvolveu. E então, em determinado momento, ele disse, mas errar é humano. No mesmo instante, Camilo, o mentor espiritual dele, se apresentou e disse, não, não, errar é dos humanos. Porque falando que errar é humano, estamos colocando a culpa em Deus que nos criou. E ele jamais faria uma coisa errada. Ou seja, à medida que nós vamos progredindo, os erros vão diminuindo até alcançarmos o reino angelical. Tem tudo a ver com esse estudo sobre o progresso que ela fez para nós. É isso aí. Obrigado, Mário. Gente, mais alguém? Eu acho que Sônia, no início, levantou a mão, não foi, Sônia? O Ricardo também acho que levantou a mão. Ô, Wagner, Oi. Marilda ao mesmo tempo. Ô, Marilda, na hora que você estava falando sobre a gente agredir, sobre evolução, quando você falou assim, quando eu tenho que falar alguma coisa, eu fecho a boca e penso por causa do cabresto, né, que puxa e não deixa a gente falar, eu lembrei dessa semana 2 vezes a palavra de Chico. Sempre Chico acaba vindo na nossa vida, né, e me mostrando uma correção da nossa fala. E ele fala assim, mesmo que a verdade seja, mesmo que a verdade fira aquela pessoa, se ela for para poder fazer mal, é preferível que não fale. Aí eu fico imaginando como que o amor que o Chico vê e a verdade é diferente, pelo menos de mim, pelo menos da minha pessoa. Porque mesmo que a verdade for ferir alguém, no conceito dele, ela não deve ser falada. Suportar ouvir essa verdade, né? E quando a verdade nos nossos olhos for falado com alguém naquilo que eu acho, se eu ferir, como que vai ser verdade, né? A pessoa não está preparada para ouvir. É só para a gente ver como que o Chico, a sensibilidade dele com a dor e passar para o próximo, como que é muito sensível. A gente fala, a gente agride, a gente maltrata, a gente xinga, a pessoa fala, eu acho que eu estou certo. Oh, nossa Senhora. Quando a gente vê um espírito assim, tipo o Mahatma Gandhi dando seus exemplos, o Chico, você vê uma palavra da Madre Teresa, a gente fala, meu Deus, eu tenho muito que aprender, né? E eu aí, não é ignorância danada, toda hora tô falando, tô xingando e tô... A gente tem que pôr muita disciplina, é estudando para poder colocar a nossa vida nos eixos, né? Na hora que você falou no cabresto, hoje, essa semana foi incrível, que 2 vezes eu lendo, veio esse dizer do Chico, eu falei, pô, será que eu tô muito ignorante? Eu falei, eu acho que eu tô. Porque a leitura vem, às vezes as pessoas não percebem, mas quando nós pegamos livros para ler, principalmente espírita, e vem com leituras agradáveis, o que acontece? Muitas das vezes, os dizeres e os livros são jogados na nossa mão pela espiritualidade, sem a gente perceber. Tem lá 500 livros, eu pego um no meio de 500, igual aqui em casa eu vou ler um livro, tem um monte, eu pego. Poxa, na hora que eu estou lendo aquele livro, não, meu Deus do céu, eu já li e ainda não mudei. Eu tenho que ler de novo. É incrível, né? Mas é só por causa do seu cabresto aí que eu falei isso aí, viu? Ô, Ricardo, você falando, eu estou sorrindo, mas respeitando o que você está dizendo. Só para te falar, meu amigo e meu irmão, hoje nós estamos bem melhor do que há 100 anos atrás, viu? Estamos bem melhor. Você pode ter certeza. Assim, o Chico é o Chico, graças a Deus com a sua evolução, e nós estamos caminhando. Eu posso te afirmar, Ricardo, você envergonharia de te ver há 100 anos atrás. E hoje você está bem melhor do que você estava. Eu falo nós. Estamos bem melhor hoje do que há 100 anos.
A Sônia está falando aqui que ela esbarrou a mão na mãozinha, o Marildo, mas ainda está aberto, viu, Sônia? Se você quiser fazer alguma consideração, Mas as informações já contemplaram aqui, né? O que nós precisamos ouvir, Marilda trouxe muito bem, que é justamente, finalizou agora, né? Retomando, precisamos respeitar o nosso tempo, né? Confiar, né? Fazer a nossa parte desse aprendizado, acreditar nesse progresso, né? Igual você disse, né? Trouxe, Marilda. Se eu ficar deitado, né? Eu não vou atingir os objetivos, né? Que eu quero alcançar. Espiritualmente é a mesma coisa, né? Se nós estamos aí envolvidos pela espiritualidade, né? Que nos acolhe, nos intui, igual o Ricardo falou, vem um livro, vem uma mensagem, vem uma frase, né? É alguém que nos orienta, que nos acolhe, às vezes até sem perceber, entre aspas, né? Então, que a gente não perca essa oportunidade de aprendizado, que é diário, né? Nós estamos aqui justamente para aproveitar essa oportunidade de progresso, né? Então, que confiemos, né? Que estamos aí, né? Acolhidos por Jesus, né? Você trouxe essa passagem linda, né? Confiar, né? Que não estamos sozinhos, né? Que estamos sendo amparados todo o tempo. Verdade. Obrigada, Renato. Eu que agradeço o seu carinho, É isso aí, gente. Então, nós vamos passar para a nossa prece final. Vamos pedir a Laide, viu, Laide? Pra você fazer a prece por nós, por favor. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e agradecer pela oportunidade desta noite, que juntos, mais uma vez, ouvimos, né, os ensinamentos do Evangelho, e que possamos colocar todos esses ensinamentos no nosso coração, na nossa mente, transformando no nosso dia a dia, para que assim possamos fazer a nossa reforma íntima. Queremos agradecer a todas as pessoas encarnadas e desencarnadas presentes nessa reunião e pedir a Deus que nos proteja para que possamos estar aqui novamente na semana que vem para aprender mais um pouco. Agradecemos a expositora que também nos trouxe esse banquete espiritual e pedir a Deus que a proteja e que ela possa continuar por aí espalhando os ensinamentos do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.